vale a pena, muito mais. Eu quero sofrer para poder salvar mais almas, para poder levar o teu amor para mais irmãos que precisam. Eu me lembro um dos primeiros meninos de rua que conheci. Contei ontem para o Padre Simar e não conseguia mais falar porque comecei a chorar. Mas hoje não vou chorar. Era um menino que toda quarta-feira jejuava e nunca queria comer nada no centro de menores que fizemos em Belo Horizonte. Aí um dia fomos descobrir porque ele não queria dizer. Ele não comia nada na quarta-feira porque toda quarta-feira a mãe dele se prostituía. Um dia por semana a mãe se prostituía para comprar o pão e o leite para a semana inteira para os filhos. E por isso toda quarta ele não queria comer. Irmãos, do nosso sim depende a vida, a esperança. Este menino encontrou família, encontrou amor. Porque um dia eu deixei a minha casa e disse sim para o Senhor que me chamava. E deixei que a palavra de Deus se tornasse vida na minha vida. Para que ele saiba, este filho saiba, que o mundo não tem na prostituição a última palavra, mas tem no amor a palavra que vence toda a prostituição. E toda experiência de abandono e de rejeição. Tempo atrás recebemos uma cartinha que está com o Leandro de uma menina. Ele escrevia para nós uma experiência muito trágica que nos desperta na urgência de responder a Deus. Hoje em nossa paróquia foi morto o Pingo. Tinha 20 anos. Era amigo meu e dos outros meninos do grupo de jovens. Mexia com drogas e se envolveu com as gangues. A gente tinha convidado ele para o próximo TLC. Ele tinha aceitado, já havia preenchido a ficha. Alguns dias atrás ele me disse: eu preciso participar desse encontro para dar um jeito em minha vida. Depois do TLC, teremos convidado para o Crisma. Ontem, para sair, o Pingo vestiu uma camiseta de Jesus. Acho que estava mesmo decidido a mudar de vida. Porém, foi morto com 6 tiros. Não consigo nem pensar. Se tivéssemos convidado antes, talvez agora ele não estaria morto. Junto à dor por ter perdido meu colega, sinto em meu coração a responsabilidade pelo que aconteceu. Não consigo nem pensar. A morte do Pingo está mexendo tanto comigo que me sinto inquieta. Será que estou fazendo toda a minha parte? Os meus amigos estão se matando, vivem longe de Deus, e eu? Às vezes me contento com tão pouco, poderia fazer mais, dar mais tempo para o trabalho na comunidade, ser mais prestativa. Que Deus me perdoe, nos perdoe pela morte do Pingo. Se tivéssemos mais jovens, mais pessoas para trabalhar na igreja, para evangelizar, muitos poderiam se salvar, encontrar a Deus, e tudo isso não estaria acontecendo ao nosso redor. Que Deus nos ajude, precisamos mesmo. Antes falei que vamos lembrar de Jonatas, que morreu com 16 anos. Não sei se Maria Clara está aqui. Mas Jonatas, um menino que Maria Clara acompanhou por muito tempo. Esta é a foto que foi tirada pouco antes que fosse assassinado. E aqui está escrito: portanto, esta é a vontade do Pai, que nenhum desses pequeninos se perca. Jonatas se tornou para Maria Clara um sinal da misericórdia de Deus, porque ele estava começando a sair da vida do crime, aqui perto de nós, um bairro do lado, no sítio Jaraguá. E ela estava tentando ajudá-lo. De vez em quando ele participava também de momentos de oração que os missionários faziam nas casas, mas ainda não tinha dado o passo da conversão. Um dia Jonatas procurou Maria Clara desesperadamente. Eram 11 horas da manhã. Maria Clara naquele momento não podia atendê-lo.
Então disse, olha, vou te atender à tarde a gente se encontra, 16 horas. Quando Maria Clara chegou lá às 16 horas, Jonatas já tinha sido baleado. Correu no hospital. E Maria Clara dizia, cheguei tarde. Tinha que dizer sim, logo. Porque os pobres batem na nossa porta. E todas as vezes que nós esperamos, todas as vezes que nós atrasamos o nosso sim, a nossa resposta, muitos jovens podem morrer. Porque evangelizar é questão de vida e de morte. Muitos jovens podem se perder para sempre. Porque nós não respondemos para Jesus logo. Graças a Deus, Maria Clara foi no hospital e Jonatas ainda estava em vida. Parecia inconsciente, mas quando Maria Clara pegou a mão de Jonatas, disse, Jonatas, estou aqui, sou Maria Clara. Maria Clara sentiu que Jonatas tinha medo da morte, tinha medo de encontrar-se com Deus, porque vivia na vida do crime. Aí Maria Clara começou a falar para Jonatas da misericórdia do Senhor. E que a vontade do Pai é que nenhum desses pequeninos se perca. E viu que os olhos de Jonatas se encheram de lágrimas, ele não conseguia falar. As lágrimas começavam a correr dos seus olhos. E aos poucos ele se acalmava. E Maria Clara pegou Jonatas mão pela mão, até levar Jonatas para Jesus. E Jonatas morreu, reconciliado com Deus, porque acolheu o amor do Pai, na última hora da sua vida. E muitos irmãos que trabalharam no sítio de Jaraguá com Maria Clara fizeram a experiência de que Jonatas estava vivo. Irmãos, para que o mundo viva, é necessário mostrar ao mundo Jesus. Porque não há outra salvação fora dele. E viver Jesus significa viver uma palavra. E viver Jesus significa encontrar o carisma que o Senhor colocou, semeou no teu coração. Porque o carisma nada mais é do que Jesus. Agora tem uma coisa bonita que vocês podem entender hoje, que eu queria que vocês pudessem descobrir. Quando nós consagramos, nós padres, como faremos daqui a pouco com o Padre Simar, nós colocamos na âmbula muitas hóstias, sim ou não? E você, para comer Jesus, vai comer todas as hóstias ou vai comer uma só? E por quê? Se toda hóstia tem Jesus, você não come todas as hóstias para ter mais Jesus. Porque em cada hóstia, Jesus é plenamente, totalmente presente. Ok? Nas palavras do Evangelho, acontece a mesma coisa. Nós somos palavra viva de Deus. Somos chamados a ser palavra viva de Deus. Mas nós, na nossa vida, não conseguimos viver tudo de uma vez. Temos uma vida só. Quando nós mostramos o corpo de Jesus, nós dizemos, Senhor, basta uma palavra e eu serei salvo. Então, basta uma palavra. Descobrir o próprio carisma significa descobrir a palavra que Jesus pronunciou na minha vida quando o Pai me gerou. Hoje vocês viram um filme de Madre Teresa de Calcutá. Um dia Madre Teresa de Calcutá encontrou Chiara Lubich, que é fundadora do outro movimento que tem milhões de aderentes no mundo. E Madre Teresa disse para Chiara Lubich, aquilo que eu faço você não pode fazer, e aquilo que você faz eu não posso fazer. Esta é a igreja. Quer dizer que nós temos que mostrar ao mundo Jesus, mas nós não conseguimos, numa vida tão breve, numa existência tão breve, fazer tudo o que Jesus fez. Nem ser tudo o que Jesus foi. Mas se nós vivemos uma palavra, naquela palavra nós mostramos Jesus por inteiro, como em cada Eucaristia, Jesus se dá inteiramente para nós. E sendo que o mundo quer ver Jesus, e Deus Pai, quando te gerou, disse uma palavra, e disse uma palavra, e disse uma palavra para cada um de nós.
Nós descobrimos o carisma, que é o nosso chamado, quando descobrimos a palavra que Deus nos pede de viver. Faço um exemplo simples que faz Chiara Lubick, que assim todo mundo entende. O mundo quer ver Jesus, então mostramos Jesus. Eu posso ver Jesus. Esse é Jesus. Tá? Jesus visto de frente, ok? É Jesus. Mas eu posso ver Jesus de tantas formas. Por exemplo, eu vejo Jesus de baixo. Dos pés para cima. Eu posso ver Jesus também de cima, é o mesmo Jesus. Eu posso ver Jesus de perfil, é o mesmo Jesus. É sempre Jesus que vejo. E de cada lado eu estou vendo Jesus por inteiro, porque todo Jesus, de cima, de baixo, de lado, de frente, tá? Eu posso ver Jesus de trás. Mas sempre Jesus. O que são os carismas? São palavras que me mostram Jesus de várias partes. Por exemplo, assim que vocês entendem melhor. E que juntos descobrimos a beleza dos carismas da igreja. Se eu olho para São Francisco, amado por todos nós, São Francisco me mostra um rosto de Jesus. E no momento em que a igreja era muito rica, no 1200, em que a igreja estava se destruindo por causa das riquezas, Deus que fez? Suscita Francisco para dizer a bem-aventurança da pobreza e da fraternidade. O carisma de Francisco é a vida fraterna e a pobreza. Ele se apaixonou pelos leprosos, aquele dia em que, beijando o leproso, descobriu que o leproso era Jesus, e tudo aquilo que era amargo se tornou doce. Depois se apaixonou para o crucifixo, no dia que o crucifixo de San Damiano falou para ele, e depois se apaixonou pela igreja. Vá e reconstrói a minha igreja que está em ruína, disse Jesus para ele. E Francisco foi usado por Deus para reconstruir uma igreja que se perdia nos bens materiais. E ele se tornou uma palavra viva. E vendo Francisco, as pessoas viam Jesus. E a cada tempo Deus suscita carismas novos na igreja para que Jesus se torne vivo para aquela geração e para que, através do sim desses irmãos, Jesus possa curar as chagas da sociedade daquele tempo. Vocês conhecem Dom Bosco? Dom Bosco começou a sua ação quando a sociedade descobria a indústria. E tinha um monte de crianças na rua, crianças que eram exploradas no trabalho. Era uma mão de obra quase que escrava. Eram crianças destruídas, famílias destruídas, porque a sociedade capitalista começava a tornar-se uma máquina que esmagava a vida humana. Dom Bosco começou a recolher as crianças de rua. E Nossa Senhora, num sonho, lhe revelou que pela bondade e pelo amor, ele ia transformar o coração daquelas crianças. Tinha 9 anos quando sonhou.
E com 9 anos, Dom Bosco disse sim para Deus. E Deus foi realizando o chamado de Dom Bosco. E nasceram os Salesianos, uma congregação que começou a sua experiência no 1800, trabalhando para as crianças de rua. E que hoje são numerosíssimos. São milhares de consagrados. Depois teve uma época, vocês viram no filme de Madre Teresa, em que o mundo começou a sofrer esta grande injustiça do terceiro mundo, com milhões de homens que morrem de fome, sem merecer de morrer de fome. E Deus chama a Madre Teresa, tenho sede. E suscita a Madre Teresa para responder ao grito de tantos oprimidos que morrem abandonados. Chiara Lubich, de quem falei antes, que suscitou o movimento dos focolares. Nasceu este movimento no 1945, durante a guerra. No momento em que a sociedade se destruía pela guerra, Deus suscita em Chiara Lubich o carisma da unidade, para que o mundo creia. Os focolares levam no mundo este compromisso, que seja um para que o mundo creia. A palavra de Dom Bosco é: quem acolhe um desses pequeninos, a mim acolhe. Madre Teresa, tudo aquilo que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim me fizeram. E cada carisma na igreja mostra uma palavra viva, feita carne, através da entrega da vida de pessoas que querem consagrar-se para Deus. Na época em que começam a sair todos os meios de comunicação, Deus suscita as Paulinas, por exemplo, junto com outros movimentos, que é uma congregação que trabalha na imprensa, nos meios de comunicação. No nosso Brasil, Deus suscita Padre Jonas. Neste tempo em que a comunicação social parece querer destruir a igreja levanta uma voz. E Padre Jonas, vocês sabem que tem a mesma palavra da Aliança de Misericórdia, ele nasceu antes do que nós, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou para evangelizar os pobres, para levar esta boa notícia para os pobres, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os oprimidos, para curar os corações quebrantados. Esta palavra que suscitou a canção nova através do sim de Padre Jonas é mais um modo com que Deus quer responder a uma urgência dos nossos tempos. Deus suscita Padre Roberto, aqui no Brasil, recentemente, com a Toca de Assis. E Deus suscitou depois esses burrinhos da Aliança de Misericórdia, que são os mais novos aqui no meio dessas comunidades conhecidas. Mas vocês vejam, são palavras diferentes. Por exemplo, Padre Jonas trabalha nos meios de comunicação, mas Padre Jonas não trabalha diretamente, apesar que a Canção Nova tem alguma obra para os pobres, tem um pequeno hospital, tem uma pequena escola, mas não é a característica da Canção Nova trabalhar com os pobres, como, por exemplo, a característica de Padre Roberto, na Toca de Assis. E que diferença tem, por exemplo, entre a Toca de Assis e a Aliança de Misericórdia? A Toca de Assis tem 2 pilares, vocês sabem quais são? A Eucaristia e o pobre. Mas a característica, por exemplo, de Madre Teresa é aquela de evangelizar, que Madre Teresa também tem esses 2 pilares, a Eucaristia e os pobres. Mas Madre Teresa não evangeliza diretamente. Madre Teresa leva o testemunho da caridade como palavra, sem palavras, pelo amor. Enquanto Padre Roberto tenta também levar um anúncio de evangelização. Mas ainda um pouco limitado, porque a característica de Padre Roberto ainda é a acolhida dos irmãos de rua e daqueles que são doentes. Então, Padre Roberto sabe que não tem forças para fazer tudo. Então,
qual é o chamado dele? Poder trabalhar com os doentes, acolhê-los nas casas poder levar também a palavra do Senhor. A Aliança de Misericórdia não tem somente o trabalho com os doentes, com os irmãos de rua, mas o trabalho nosso é com todos aqueles que estão distantes do coração de Jesus, que não conhecem a misericórdia do Senhor. E o nosso anúncio é explícito, quer dizer, a gente leva a palavra e usa os carismas, levando a palavra. O que é descobrir o carisma na tua vida? É encontrar aquilo no qual você se reconhece e pelo qual você sente que vale a pena morrer. É sempre Chiara Lubich que fala assim: quando você descobre o teu chamado, você não descobre o lugar onde você vai se realizar, mas você descobre o túmulo onde você vai ser enterrado. Vamos logo ao direto. Assim que vocês estavam assustados antes, assustem mais agora. Tanto que Chiara Lubich fala, no nosso túmulo nós queremos que esteja escrito, nós acreditamos no amor. E no túmulo dos filhos da aliança, o que estará escrito? Deus é misericórdia. Eu quero viver e morrer para que o mundo saiba que Deus é misericórdia. Este coração de Jesus, que se dá para o mundo, lá no centro do cartaz. Este coração que sabe transformar os pecadores em santos. Este coração que se leva até os últimos no abismo do inferno para tirar aqueles que estão perdidos. Este é o carisma que Deus nos dá como aliança de misericórdia. Mas vocês têm que ver como a igreja é rica de carismas. E como a igreja tem este palpitar. Em todo chamado, você é chamado a dar a vida. Em todos os carismas, você é chamado a viver a palavra. Para que o mundo não encontre mais Roberto, Luciana, Francisco, mas encontre Jesus. Então você encontra uma palavra que você gostaria de colocar aqui, em toda a tua carne, na vida e na morte. E você descobre que vale a pena viver e morrer para que aquela palavra se realize. Eu queria terminar pedindo a Heloísa que conte a sua experiência, assim que, escutando o testemunho direto, é mais fácil entender o que Jesus quer realizar nos burrinhos. Burrinhos mesmo. Então, vou contar só um pouquinho antes da minha vida, antes de entrar na Aliança de Misericórdia, né? Eu vim de Alfinópolis, que é perto de Alfenas, e vim de uma família simples, né? Desde criança, participava da Igreja Católica, meus pais eram católicos, mas nunca me aprofundei muito, né? Mas sempre tive Jesus como meu amigo, né? Não era uma pessoa de ter muitos amigos, então eu tinha Jesus que era meu amigo. Deixava até um lugarzinho na cama assim para ele dormir comigo. Sempre conversava com Jesus, né? Desde criancinha tinha essa intimidade. E na minha infância eu sofria muito com o alcoolismo do meu pai, né? Meu pai sempre bebia muito, chegava tarde de casa, então eu sempre tinha que rezar, né? Então, desde criança, eu começava a rezar a Deus, pedindo que guardasse o meu pai. E até os meus 12 anos, eu era uma menina quietinha, não era de fazer muita bagunça, né? Só que com meus 12 anos, eu queria aproveitar um pouco o mundo, né? Foi quando eu saí para o mundo afora. E com meus 12 anos, eu entrei na droga, entrei na sexualidade desregrada e no álcool. E fiquei assim por 5 anos. E nesses 5 anos eu me afundei total, né? Encontrei todas as minhas misérias mesmo, né? Saía de casa na sexta-feira, voltava só na segunda-feira, nem dava notícia para os meus pais.
eu que sempre fui uma pessoa muito preocupada, nem ligava mais para meus pais, né? E não gostava muito, nesses 5 anos que eu estava no mundo, eu não gostava que as pessoas falassem de Deus para mim. Eu sentia muita raiva, assim, quando as pessoas falassem de Deus, né? E era uma menina muito triste. Então, eu tinha que cheirar um lança-perfume, eu tinha que fumar uma maconha, eu tinha que beber para mim estar feliz. E foi quando eu tive que mudar para Alfenas, para me estudar, porque na minha cidade não tinha recursos. Mudei para Alfenas, fui morar sozinha. E lá eu entrei numa depressão muito grande, né? Desejava tirar minha vida, porque eu fiquei muito sozinha lá em Alfenas. E não tinha mais um sentido assim de viver. Então, eu afundei mais nas drogas. E foi quando apareceu 2 pessoas, né, que era do grupo Arco-Íris, que é a Mariene e o Catiez, que hoje eles estão na comunidade também. Eles apareceram e me chamaram para participar de um encontro que teria, né? Aí eu falei que queria participar, mas no fundo não queria, né? E foi no dia que eu não tinha nada para fazer, né? Meus amigos não estavam lá, não tinha como eu sair. Aí foi quando eu decidi ir para esse encontro. E quando eu cheguei no encontro, o que me ficou mais marcado era a alegria dos jovens, né? Eu via todos os jovens dançando, sorrindo. Eu falava assim, nossa, de onde vem essa alegria, né? E queria experimentar um pouco dessa alegria. E aí eu falava dentro de mim, nossa, eu queria ser como esses jovens, né? Eu quero ter essa alegria. E foi quando, no momento, o palestrante falou assim que ia entrar Jesus Eucarístico, só que eu nem sabia o que era Jesus Eucarístico, né? Eu pensei que era uma pessoa que ia entrar vestida de Jesus, né? Foi quando um ministro entrou com a Eucaristia, e nesse momento eu caí de joelhos e comecei a chorar muito, né? Eu chorava e sentia uma alegria muito forte. E naquele momento eu falei comigo, né? A partir de hoje eu quero deixar tudo, quero deixar as drogas, quero deixar tudo que eu estou vivendo e quero viver o que esses jovens estão vivendo, né? E acabando o retiro, logo eu saí na segunda-feira para me confessar, né? Só queria me confessar de todos os meus pecados. Aí eu lembro que me confessei, aí eu saía, depois da confissão, eu saía pulando pelas ruas, assim, toda feliz, né? Eu senti uma liberdade muito grande, né? E nesse tempo, o Arco-Íris, ele fazia um trabalho com os pobres. Eles saíam evangelizando as crianças na creche, né? E eu sentia, aí eu comecei a participar e visitar as crianças dos bairros mais pobres lá em Alfenas, não é como aqui em São Paulo, mas era pobrezinho, né? E nisso eu sentia aquele desejo de dar vida por esses pequenos, né? Então, dentro de um mês, eu já tinha me transformado por completo, né? Dentro de um mês, eu já tinha dado todas as minhas roupas, meu cabelo era loiro, eu tinha pintado já meu cabelo. Aí eu cheguei na minha casa, meu pai pensou que eu tinha virado lésbica, né? E falou assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa menina, né? Ela se transformou. Mas eu queria, né? Era sempre algo mais, né? Eu queria dar tudo mesmo, né? Aí foi quando eu descobri que a Aliança aqui em São Paulo fazia um trabalho mais profundo com os pobres, né? Aí eu lembro que um dia eu estava